Vamos para o nosso estudo, né? Vamos estudar a palavra do Senhor. Que nós possamos aprender mais e mais dessa palavra bendita e maravilhosa. Abra aí a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Aqui vai falar do chamado de Jeremias. E aí a gente dá início ao nosso estudo. Somente uma introdução para nós darmos início ao nosso estudo. Jeremias, capítulo de número 1, versículos de 1 a 10. Vamos estar lendo esse texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe esse estudo para a glória do nosso Deus. Então nós vamos estudar hoje, né? Tanto o livro de Jeremias, nós estamos aqui no 4º módulo do nosso estudo de Teologia Reformada, curso básico, né? Somente para a gente dar uma introdução, para que depois você, sentindo esse gosto de quão precioso é estudar a palavra do Senhor, por você mesmo possa estar buscando conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Então, e a gente está agora nos livros proféticos. Estudamos o livro de Isaías semana passada e hoje nós vamos estudar tanto o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? E vai falar sobre quando o juízo de Deus se faz necessário. Deus levanta o profeta Jeremias para um ministério específico, um ministério de juízo, mas também, né, como diz a palavra, para arrancares e derribares, destruíres, arruinares, e também para edificar e para plantar. Palavras duras, mas também palavras de esperança. É isso que nós vamos ver aqui no livro do profeta Jeremias, tá bom? Então vamos lá caminhar nesse texto. O livro, né, já está claro aí, Jeremias é a primeira palavra, o título, né? E o que significa Jeremias? O livro leva o nome do seu autor, Jeremias, cujo nome significa Yahvé estabelece, ou Yahvé funda, né? Fundar uma cidade, estabelecer uma cidade, ou estabelecer algo, fundar algo. Isso que significa Jeremias. E Deus levanta e chama Jeremias para isso. E ele nasce por volta do ano 645 a.C., na vila de Anastote, e essa vila era uma vila de sacerdotes, na região ali de Benjamim, e no Reino do Sul, lembrando, o reino dividido. O Reino do Norte já foi levado cativo pelos assírios, e
Israel devia aprender, o Judá, que é o reino do sul, capital Jerusalém, reino do norte, capital Samaria. Israel, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. E Deus faz com que Israel primeiro seja levado cativo, por causa dos seus pecados, da sua idolatria, para que também o reino do sul, Jerusalém, aprendesse essa lição. No entanto, o povo não aprende essa lição. E por isso, só é nesse momento o reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Então ele nasce aí, nesse período, e ele, que fica ali, ao redores, a Anastote fica ali aos redores de Jerusalém. Sua família provavelmente tinha laços com a linhagem sacerdotal, de Abiatar. Seu pai chamava-se Ilquias. Alguns teólogos vão dizer que era o pai mesmo, do Ilquias, que acha lá o livro no templo que estava perdido, pela orientação aí do rei Josias, e que se encontrou no templo. Então, isso que mais ou menos um pano de fundo. Devido aos muitos detalhes biográficos oferecidos no livro, Jeremias é o mais conhecido de todos os profetas. Ele é o profeta que mais tem detalhes sobre a sua vida. Ele é o que mais fala sobre si, das suas lutas, das suas tribulações, das suas prisões, daquilo que Deus tinha imposto e colocado sobre ele. É interessante que Jeremias é conhecido o profeta chorão, porque em vários textos ele está chorando, derramando o coração diante do Senhor, com muitas lágrimas, e a gente vai ver depois sobre isso. Falado também sobre a sua vida, Deus não permite que ele se casa, várias vezes ele é preso, ou ele é jogado numa cisterna, num poço, ele é trancado num madeiro, enfim, acorrentado, ele é perseguido, em todo o tempo ele é perseguido, tanto que ele pede até para morrer. Senhor, tira minha vida, era melhor nem ter nascido para viver o que eu estou passando aqui. E nós vemos que Deus o chamou para isso. Nós vemos que, e quando ele diz aqui, no versículo que, num passo de uma criança, no versículo 6, ele tem cerca de 20 anos de idade. Ele fala, não passo de uma criança, eu não sei nada. E Deus fala, não fala que você não passa de uma criança, porque eu te chamei e vou colocar as minhas palavras em tua boca. E interessante, num paralelo com o profeta Isaías, Isaías que vai ao templo e contempla Deus, e Deus toca com uma brasa viva, uma brasa bem candescente sobre os lábios de Isaías. Já Jeremias não. Deus vai atrás de Jeremias. Deus é quem chama Jeremias. E Deus também, da mesma forma, toca na boca de Jeremias, colocando a sua palavra para que ele possa pregar a palavra. E assim como Isaías, ele traz uma palavra dura também, a um povo de coração duro, assim também Jeremias, ele vai trazer uma palavra de juízo para o povo que estava longe do Senhor. E um texto que eu poderia colocar aqui para vocês como uma base, no capítulo 3, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Então, volta, filhos rebeldes. Sempre a mensagem de Jeremias vai ser esse: voltar-se para Deus, abandonar os seus pecados, porque se eles não fizerem isso, Deus vai mandar juízo sobre o povo. Isso que Deus vai fazer com Judá. Diante disso, continuando ainda, dentro da questão do autor, a sua autoria não ficou sem contestação. Muitos teólogos questionando se foi Jeremias mesmo que escreveu, ou se foi só Baruque. A gente vai ver também que foi um secretário de Jeremias. Não há uma ordem cronológica no livro, e por isso alguns dizem que não foi Jeremias. No entanto, nós podemos ver, e assim como a tradição também diz, que Jeremias escreveu esse livro, e eu vou mostrar algumas bases para isso.
Então, sua autoria não ficou sem contestação. É comum a observação de que a primeira parte do livro, então parece que tem duas partes, né, do capítulo 1 ao 25, e depois do 25 até o final, contém muito material na primeira pessoa, né, que nem ele fala aqui, eu, Jeremias e tudo mais. Já a partir do capítulo 25, já é na terceira pessoa. Quando Jeremias fez tal coisa, aconteceu isso, isso, isso. E a gente vai entender isso, o porquê que tem, tanto no capítulo 1 até o 25, a primeira pessoa, e depois na terceira pessoa. Então, do capítulo 1 ao 25, contém muito material na primeira pessoa, tendo sido por isso ditada pelo profeta, ao passo que a segunda metade usa a terceira pessoa, sendo, portanto, obra de Baruque, que serviu como editor desse livro. No entanto, deixa eu ver aqui, a gente pode ver essa observação, né, da autoria do livro. Essa observação tem mérito por manter uma conexão próxima entre o profeta e o final do livro, né, que tanto Jeremias quanto Baruque escreve o livro. A literatura autobiográfica na terceira pessoa era bastante comum, né? É bastante comum. É um fato importante também para a mudança de estilo que ocorre pelo fato de que os primeiros escritos do profeta foram queimados pelo rei Jeoaquim. Abra aí a palavra do Senhor no capítulo 36 de Jeremias, onde mostra esse fato. Não era assim, ele não escrevia uma profecia de um dia para o outro, e nem escreveu todas essas profecias, esses oráculos de um dia para o outro. Levou meses ou anos para ele escrever. E aí, quando ele traz uma palavra ao rei Jeoaquim, uma palavra dura, olha só o que acontece. No capítulo 36, a partir do versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras, palavras duras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei como um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Então nós vemos aqui Jeremias, e não é a primeira vez que um rei não gosta da profecia que Jeremias trazia. Ele traz uma palavra dura, era como um martelo mesmo que esmiuça a penha, a pedra. E o rei não gostou dessa profecia. E o que ele faz? Ele rasga e queima. E por causa disso, Jeremias tem que escrever novamente o texto, as profecias, ditar novamente a Baruque. E por isso há essa diferença dentro do livro de Jeremias. E a gente vai ver até uma questão cronológica, não tem muito, dentro do livro de Jeremias, não tem uma cronologia, mas ele trabalha a questão de temas, e isso é muito importante a gente compreender também. E é sempre assim, não é, meus irmãos? Quando vem uma palavra dura, a gente quer destruir a palavra do Senhor ou abandonar o Senhor. Mas quem tem o Espírito Santo, essas palavras duras do Senhor nos trazem o arrependimento e nos trazem para perto do Senhor. Diferente do povo de coração duro, que ouve a palavra do Senhor e rechaça, né, abandona, lança fora e até queima, porque aquilo doía e eles não queriam ficar atormentados com essa palavra do Senhor. Então, essa é a primeira parte. Dentro do contexto histórico do livro, nós vemos, né, em que contexto foi escrito. Jeremias foi vocacionado ainda jovem e tentou fugir do duro ministério, como nós lemos no capítulo 1. Mas Deus o havia vocacionado ainda no ventre de sua mãe e tocou-lhe os lábios, pondo-lhe na boca as suas palavras. O texto que nós lemos no capítulo de número 1. Dentro disso daí, também, é importante a gente entender que Jeremias profetizou durante 40 anos, somente no reino de Judá.
antes do cativeiro e durante o cativeiro também da Babilônia. E ele profetizou por 5 reinados, 4 reis e um governador. 5 reis e um governador de Judá, sendo sempre desprezado, perseguido e castigado. Só sobreviveu porque realmente Deus Jeremias o estabeleceu, como profeta, colocou ele ali para estar levando aquelas palavras difíceis. Era jovem, tímido e sensível, chorava com facilidade, como a gente vê no capítulo 9. Vou ler para vocês aí o primeiro choro de Jeremias, capítulo 9, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Prouvera a Deus a minha cabeça, se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Você vê aí, ele carregado de emoções. No capítulo também 13, versículo 17, nós vemos o profeta chorando. Versículo de número 17 diz assim: Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas. E assim vai essas lágrimas de Jeremias. No capítulo 14 também, versículo 17: Portanto lhes dirá essas palavras: Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Então a gente vê a vida do profeta Jeremias aí, sempre chorando, se derramando diante do Senhor, de ver a situação do povo e também a angústia que pesava sobre ele, porque ele sabia o que ia acontecer com o povo de Israel. Então, era o profeta chorão, por isso ele é conhecido como profeta chorão. Teve reconhecimento do seu valor somente quando morre. Enquanto ele estava vivo, o pessoal tacava pedra, aprisionava, ridicularizava, zombava. Mas depois das profecias se cumprirem, ele é lembrado diante do povo. O povo que volta do exílio, segundo o cumprimento das suas profecias. Foi contemporâneo de Abacuque, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel e Daniel também. Ele foi contemporâneo. E é interessante a forma literária desse livro, que nós estamos estudando aqui, como que ele trabalha esse livro. Olha só. Embora Jeremias nos ofereça o mais fidedigno cenário das condições políticas, religiosas e morais de Judá na virada do século VI antes de Cristo, ele não organizou sua profecia em ordem cronológica. Por isso que é difícil, quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, a gente entender o que está acontecendo, porque tem fatos, não está em ordem cronológica. Mas sim, a gente vai ver por temas. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Mesmo a partir da leitura casual do livro, é difícil de compreender, porque não está na ordem cronológica. O quadro a seguir resume o cenário histórico da época de Jeremias e o relacionamento aos escritos do profeta. Então, presta atenção aí nesse quadro, que você vai poder entender que está por tema, dividido por tema, o livro do profeta Jeremias. Olha só. Do capítulo 1 ao 25, fala principalmente de censuras, advertências e julgamentos. Aí, olha só, depois vai falar, o outro tema, sobre, se a gente for ver em ordem cronológica. Do capítulo 30 ao 33, principalmente de mensagem de esperança. No capítulos 46 a 51, oráculos contra as nações. No capítulo 26 a 29, que seria lá mais para trás, a oposição ao mensageiro, como a palavra dura. Depois dele falar das advertências e tudo mais, há uma palavra dura contra Jeremias. Do capítulo 34 a 45, oposição também à mensagem. É a oposição ao mensageiro, depois a oposição à mensagem que ele traz. E no capítulo 55, o encerramento aí, o epílogo da história. E se a gente for colocar em ordem cronológica, vai ficar mais ou menos assim, Coloquei aí para vocês
Até dei uma colorida para vocês verem como que fica essa divisão cronológica do livro, segundo os reis, né? A gente acompanhando os reis, a gente sabe a ordem cronológica do livro, não mais por temas. E olha só, no reinado de Josias, os reis e as datas aí, e os eventos. Jeremias é chamado, do capítulo 1 ao capítulo 6. A queda de Nínive e a morte de Josias, o grande rei, né? Um maravilhoso rei, fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. E a partir daqui acontece as profecias por causa da maldade dos reis de Israel. Aí reina Jeoacás por pouco tempo, uma sucerania egípcia sobre o mandato dos egípcios. E depois nós temos o rei Jeoaquim, que aí tem a batalha de Carquemes, cerco de Jerusalém e a primeira deportação. E aí você do lado pode ver os fatos, né, onde estão narrados nos capítulos do livro. Depois vem Joaquim, não Jeoaquim, mas Joaquim, cerco de Jerusalém e a segunda deportação. Então tem uma primeira deportação, a Babilônia invade Jerusalém e leva os nobres, né, e estabelece que eles paguem impostos para a Babilônia. Como eles não pagavam os impostos, porque eles levaram toda a nobreza, e aí tem um segundo levante da Babilônia e leva um grupo. E no terceiro, destroem tudo, acaba com Jerusalém. E tudo isso profetizado por Jeremias. E por isso vai ter lamentações de Jeremias. Jeremias vendo Jerusalém, o templo destruído, ele lamenta diante do Senhor. Depois nós vemos o rei Zedequias, o cerco de Jerusalém, o auxílio egípcio e a queda de Jerusalém, queima total de tudo. E depois o governador Gedalias. A Babilônia estabelece Gedalias. Ele não era um rei, mas um governador para estar ali. Gedalias é assassinado. Jeremias foge, né, para o Egito, é guardado ali no Egito. Deportação extra. O Egito é conquistado pela Babilônia. O livro é editado, né, escrito novamente, porque foi ali queimado. E depois Joaquim é honrado. Ele é liberto pela Babilônia e ele volta para Jerusalém. Então, se a gente for pegar, mais ou menos é esse o contexto do livro. Diante da gente saber o autor, o chamado dele, saber o contexto histórico, a rebeldia do povo, qual é a mensagem que tem para a nossa vida, para nós aprendermos dentro do livro aqui de Jeremias. Olha só, eu gostaria de caminhar com vocês aqui sobre a mensagem. Primeiro, o intenso julgamento de Yahvé contra a infidelidade nacional, a aliança que Deus tinha estabelecido com eles. É o prólogo necessário para o seu programa de estender a plenitude da bênção ao remanescente de Israel, cuja restauração ele mesmo garante. Deus manda o juízo, mas ainda preserva o seu povo, que a gente vai ver em Lamentações, quando Deus dá esperança a Jeremias. Segundo, a palavra de Deus é apresentada, né, de maneira poderosa por Jeremias como o martelo que esmiuça a penha, lá em Jeremias 23, 29. Outros textos belíssimos e muitos conhecidos são colocados aqui para a gente compreender e entender. Olha só aí no capítulo de número 17, diz aqui, versículo 5, um texto conhecido, né? A palavra que ele traz, porque o povo estava buscando força dos egípcios, dos povos estrangeiros, e Deus traz essa palavra através de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então ele fala: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia nos reis, maldito o homem que confia nos governadores. Mas Deus está pedindo para que o povo confie nele. E quando Jeremias traz essa palavra, ele é rejeitado, a palavra de Deus é rejeitada diante dessa profecia. Agora ele fala também: bendito o homem que confia no Senhor,
cuja esperança é o Senhor. Que a nossa vida esteja firmada diante do Senhor, né? Que a nossa vida esteja estabelecida diante do nosso Deus. A gente vê também um texto, deixa eu pegar um outro texto aqui, do Lamento, né? Capítulo de número, deixa eu pegar um outro texto aqui, capítulo de número 22, versículo 13, um texto conhecido também. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário, e ele vai trazer uma palavra de juízo, essa palavra ai, uma palavra de juízo contra aqueles que exploravam os mais pobres. E a gente vai ver muitos outros textos, você pode ver aí, depois estudar, pegar cada um dos versículos e estudar as palavras que trazem aqui para cada um de nós. Há um texto lá também, não estou achando aqui, o Lamento, Baruque, acho que eu não coloquei aqui, mas eu que sei que, capítulo 29, agora eu lembrei, né, no capítulo 29, eu que sei, e palavras eu tenho a vosso respeito, palavras de paz, palavras de bênção e não de maldição. Capítulo 29, versículo 11, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Apesar de tudo que estava acontecendo, Deus fala, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bênção sobre vocês. Muitas vezes o povo que recusava a palavra do Senhor, e por isso Deus trazia o juízo, para que eles pudessem se voltar diante do Senhor. E assim a gente vai aprendendo, conhecendo e entendendo mais e mais. Uma terceira mensagem que eu trago para vocês do livro do profeta Jeremias aqui também, é que Jeremias é quem anuncia o tempo da duração do cativeiro. Ele que profetiza os 70 anos do cativeiro na Babilônia. E Daniel, já depois da morte de Jeremias, lá no cativeiro, já no final do cativeiro, ele lendo as profecias de Jeremias, ele vê e coloca diante do Senhor, Senhor, está aqui. O teu servo profetizou através do Senhor, o Senhor era a boca desse profeta aí, e ele profetizou que o cativeiro ia ser 70 anos. Senhor, cumpra a tua palavra. E Deus cumpre a sua palavra. Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês ao orar diante do Senhor, ore a palavra do Senhor. Se tem alguma promessa de Deus na palavra, ore. Senhor, aqui a tua palavra diz, cumpra essa palavra em minha vida. Aqui diz que se eu for fiel ao Senhor, se eu meditar em tua palavra de dia e de noite, o Senhor ia fazer a minha vida ser próspera, uma vida de paz. Cumpra essa palavra em minha vida, Senhor. Então, colocar e orar a palavra do Senhor. Quantas vezes eu li salmos, orei salmos, ou textos bíblicos mesmos. É uma exortação, uma orientação que trago a vocês. Daniel, lá no capítulo de número 9, versículo 2, lendo o profeta Jeremias, apresenta diante do Senhor essa profecia da duração dos 70 anos. Vamos lá em Jeremias, capítulo 25, onde Jeremias traz essa profecia, versículo de 1 a 5. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias a profecia a todo o povo, dizendo, durante 23 anos, desde o 13º Josias de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá ter anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor teu Deus e os vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Cadê aqui? Opa, não estou achando.
Jeremias 29:11. Não. Cadê aqui? 25, de 1 a 5. Está aqui. Eu que me perdi aqui. Mas tenho 70 anos aí. Ô Mael, acha para mim o versículo onde que está. Os 70 anos do cativeiro, profeta Jeremias. Eu tinha anotado, mas eu me perdi aqui na minha anotação. Aqui está dizendo que é capítulo 25, mas acho que errei aqui no texto. Tá bom? O Mael vai procurar aqui para mim, aí eu já passo para vocês. E quando ele fala que durante 70 anos o povo vai estar cativo. E aí o profeta Daniel capítulo 9, acho que lendo Daniel eu vou saber. Daniel capítulo 9, Jeremias, Ezequiel, Daniel capítulo 9, versículo 2. Jeremias 25:11. Perdão, obrigado, Mael. Jeremias 25:11 e não 25:5. Jeremias 25:11. Toda essa terra virá a ser deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quando Daniel lê esse capítulo aqui, ele lembra da palavra do Senhor e apresenta isso diante de Deus. Deus, o Senhor prometeu e falou que era apenas 70 anos. Estamos aqui chegando nos 70 anos. Liberta o teu povo. E Deus faz com que venha uma outra nação, destrua a Babilônia e liberte o povo de Deus. E para poder servir e voltar à sua terra, reconstruir Jerusalém e estar aí aguardando o Messias. Amém? E por último aqui, o quarto, as perseguições e o sofrimento pronunciados por Deus foram constantes no ministério de Jeremias. Ele é colocado uma cã sobre ele, um cancil, era colocado no animal, é quebrado de madeira, mas colocam um de ferro sobre ele. Aqui nós vemos também que ele é preso mais de uma vez por causa da palavra. Tanto os profetas como os reis se levantam contra ele e prendem ele. Ele é também jogado num poço onde está cheio de lama, ali para se arrepender do seu pecado. Ele é colocado também para comer só pão podre, estragado. Então a gente vê o quanto esse profeta sofreu por pregar e anunciar a palavra do Senhor. No capítulo 20, ele pede a morte por causa disso. Capítulo 20, versículo 14. Olha só o que ele diz por causa do seu sofrimento. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Olha só a angústia desse profeta. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai. Olha, nasceu um filho. Nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. Seja este homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que isso estava acontecendo? Por causa de tudo que ele tinha acabado de ser colocado num tronco, preso, açoitado, porque ele estava profetizando, estava sendo boca do Senhor assim: Deus, se o Senhor me chamou para pregar, por que eu apanho? Por que estou sofrendo tanto? E ele fala assim: olha, maldito foi o dia que eu nasci. Claro que depois Deus trabalha no coração dele, e é interessante a liberdade que Deus nos dá, de abrir o nosso coração diante dele. Deus não desce a mão sobre o profeta. Pelo contrário, abraça, cuida e abençoa. E ele usa também muitos textos, Deus usa parábolas, e muito objetos para mostrar aquilo que Deus estava sentindo no meio do seu povo. Jeremias dramatiza frequentemente suas profecias para torná-las mais inteligíveis e memorizáveis. Alguns exemplos, fala da vara
de amendoeira e da panela de fogo. Ele está mostrando aí de juízo, uma vara de amendoeira que batia na criança. Então ele está falando assim, está preparado lá. E assim também a panela no fogo, que estava uma pressão tremenda, que podia explodir, estava virada para o norte, da onde ia vir o inimigo e destruir a cidade, Jerusalém. O cinto de linho que ele usava, Deus mandou ele guardar num lugar para que apodrecesse, ele pudesse usar e as pessoas iam ridicularizar, mas que negócio é esse? Aí ele fala, assim também está o povo de Israel, apodrecido, não serve mais para nada. O jarro quebrado, né, que também era roto ali, não servia para segurar o vinho. O vaso do oleiro, ele fala, vai lá no oleiro, observa como ele prepara a massa, e quando desfaz, ele joga a massa de novo para fazer um outro vaso com a mesma massa. Assim Deus ia fazer com o povo. A botija quebrada, ele quebra um vaso diante ali dos profetas e dos reis, mostrando que assim ia acontecer com Israel. Os cansis, né? Ele coloca essa canga sobre ele, assim como era colocado no animal, iam colocar um jugo sobre Jerusalém, sobre Judá. A compra de um campo, uma palavra de esperança, mostrando também que Jeremias era um homem de posses. Ele compra um campo e falando assim, quando o povo voltar do cativeiro, esse campo vai ser de vocês. Ele compra já pensando no tempo do retorno do povo. As grandes pedras, né, ele coloca ali no Egito 2 pedras nos muros, falando que a Babilônia ia invadir o Egito, ia destruir o Egito. E o livro lançado no Eufrates, ele profetiza ali no Egito palavras duras e que era para pegar essas palavras duras, jogar no rio Eufrates. Tá bom? Então ele usa esses exemplos para mostrar ao povo o juízo de Deus que ia trazer sobre todo Judá, porque eles não tinham se arrependido. E por último, está ali, né? Fui colocando. Você colocou? Obrigado. Às vezes me empolgo aqui. E concluindo o livro de Jeremias, a gente vai entrar depois no livro de Lamentações de Jeremias, que é menor, vou só dar uma pincelada no livro de Lamentações de Jeremias. Concluindo, Jeremias foi o mais perseguido e impopular profeta que a Bíblia apresenta. Impopular enquanto estava vivo, tá? Depois ele se torna reconhecido. Pregou mais de 40 anos sem que aparentemente fosse ouvido. Contudo, após a sua morte, suas palavras foram forte esperança e alegria para os milhares de judeus que estavam cativos. Porque além da palavra de juízo e tudo aquilo se cumpriu, agora eles lembram do profeta e nessas palavras duras, havia palavras também de esperança, e ele sabia que Deus ia trazer o povo de novo para a sua terra. Esse é o tema, né? A palavra trazida de Jeremias. Nós vamos entrar agora no livro de Lamentações, de Jeremias. Aqui, então, foi profecia que ia ser destruída Jerusalém por causa do pecado do povo. Agora, Jeremias vem a Jerusalém e vê a cidade queimada, destruída, o povo ali, os que restaram sem esperança alguma. Então Deus traz essa palavra a Jeremias nesse momento de desespero. Não tem nome, né? Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações não tem nome, no entanto, tudo indica que foi Jeremias que escreveu, por causa que a gente pode ver aqui. O título em hebraico para esse livro é a primeira palavra do seu texto, Ecan, né, que significa, que a gente tem aqui, se você pegar aí, Lamentações, a primeira palavra aí que nós vemos é como, né? Como já solitário a cidade outrora populosa, esse como é uma interjeição, né? Assim, como que está desolada a cidade, como que chegou até isso, é uma palavra de choro, de lágrimas, é uma expressão de muita tristeza, de alguém vendo a cidade destruída. Então, o que significa quão ou uma interjeição que indica espanto, perplexidade e tristeza. A Septuaginta, né, na tradução do hebraico para o grego, denomina o livro de Terrenoi, que significa lamentação ou choro.
E a Vulgata, a tradução latina, empregou uma versão latinizada do título grego, Tereni, e a tradução dessa palavra tornou-se o título do livro em português. Então, Lamentação de Jeremias, sobre o que ele estava presenciando. Vamos lá. O título e o autor, né? Lamentações não foi submetido ao julgo de datas impostos por estudiosos, né? Não tinha muita dificuldade em mostrar que era de Jeremias, o livro do Antigo Testamento. Seu conteúdo e o sentimento no qual foi escrito sugere muita proximidade entre os sentimentos que expressa os eventos que os motivaram. O livro é tradicionalmente, né, dito que é associado a Jeremias. Essa tradição encontra apoio no título da Septuaginta, como também no título da Vulgata, que diz que é esse livro de Lamentações de Jeremias, o profeta. No Targum, que é as explicações do hebraico, né, dos escribas hebraicos sobre os profetas, sobre uma explicação dos livros, e assim também entre os pais da igreja, como Orígenes, Jerônimos e Agostinho. Eles confirmam e mostram que Lamentações, apesar de não estar escrito o nome de Jeremias, o autor é Jeremias. Mesmo assim, a obra é anônima, e embora seja possível fazer um argumento fundamentado na semelhança do conteúdo e vocabulário. Então, tanto o vocabulário é semelhante ao vocabulário do livro de Jeremias. E tem um estilo maravilhoso, como é um poema isso daqui, esse livro. Se você prestar atenção, cada 22, no capítulo 1 tem 22 versículos, capítulo 2 tem 22 versículos, o capítulo 23 tem 66 versículos, né? 3 vezes 22, e o capítulo 4 tem 22 versículos, e o capítulo 5 tem 22 versículos. Por que isso? Porque cada início de versículo é uma letra do alfabeto hebraico. Então, para memorizar, eles faziam isso, né? Eles colocavam a primeira letra, o A, B, C, D. Claro que na tradução fica diferente para nós, né? Mas e o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, cada início de versículo tem uma letra do alfabeto. Aqui no capítulo 3, cada 3 versículos, né, tem uma letra. Começa com uma letra. A letra A, depois os outros 3, letra B, e assim vai. Ainda no capítulo 5, não tem, apesar de ter 22 versículos, ele não segue a ordem do alfabeto, tá? Ele é bem livre para finalizar e concluir essa obra poética. Isso aqui é uma poesia, era-se cantado, era-se lembrado, quando lembrava do cativeiro, né, do cativeiro do povo, e à volta do povo, eles liam e cantavam as lamentações de Jeremias para lembrar o que o povo passou. Então tem essa poesia, como está escrito aí. O traço estilístico mais óbvio é o formado por acróstico dos seus primeiros 4 capítulos. Os primeiros 2 capítulos consistem de 22 estrofes, cada uma começando com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico. O capítulo 3 também está nesse formato de acróstico, mas contém 66 linhas, cada nova estrofe de 3 linhas, começando com a mesma letra consecutiva. No capítulo 4, as estrofes têm 2 linhas cada, dando um total de 44 linhas, também utilizando o alfabeto. No capítulo 5, não há arranjo acróstico, apesar da presença de 22 estrofes de uma linha. Então, eles pensavam, não era só escrever, mas era pensado, era meditado, e para que o povo pudesse guardar, memorizar esses textos, porque muitos não sabiam escrever e nem ler, e por isso eles tinham essa maneira cantada, poética, para memorizar os textos. O esboço, né, do livro, aí que a gente pode ver como é tratado o livro aqui. Então a gente vê que Jerusalém, no capítulo 1, Jerusalém, grande no passado, mas agora devastada. Por causa do seu pecado, foi levado cativo. A ira de Deus contra Judá, Deus explicando por que levou os povos. Aí depois o sofrimento da comunidade, aquilo que eles estavam vivendo ali. No capítulo 4, a degradação de Sião
e no capítulo 5, desastre e petição. O texto mais conhecido, né, de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, é o capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, apesar do caos, no meio do livro mostra que Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus é Senhor. Apesar de tudo que está acontecendo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus há de restaurar o seu povo. Por isso, creia nisso, que apesar da situação, Deus é bom. O que cabe a nós é colocar a nossa boca no pó e descansar no Senhor. Essa é um dos textos principais. E terminando aí, vamos chegando ao fim, o propósito do livro. O propósito imediato do livro é de expressar a angústia nacional por causa da tragédia, cujas proporções nós, né, a mente ocidental, não pode sequer começar a compreender o quão difícil era aquilo. Além disso, porém, encontra-se um tipo de teodiceia. Teodiceia é a justificação da catástrofe, do problema. Então, por que aconteceu tudo aquilo? Porque o povo tinha pecado. E porque o povo tinha pecado, Deus põe a mão sobre o povo. Uma demonstração de que a destruição de Jerusalém pelos caldeus não foi um capricho do destino ou um mau cálculo divino, mas o resultado de um pecado completo e descarado contra Yahvé e a aliança que ele estabelecera com o seu povo. Por isso tinha acontecido aquilo. Lamentações nos leva, né, o povo à autocomiseração no capítulo 1, a autoavaliação sobre o justo castigo de Deus no capítulo 5. Depois de reconhecer que apenas o amor leal da aliança de Deus evitou a aniquilação final. Esse tipo de livro tem como objetivo promover o genuíno arrependimento, agora que sua dolorosa mensagem de perdição fora, de modo dramático, demonstrado como verdadeiro. Então, sai da autocomiseração à autoavaliação daquilo que nós fizemos. E assim deve ser a nossa vida. Algo aconteceu, e o porquê aconteceu, Senhor? Ajuda-me, mostra-me teu amor, a tua misericórdia, mesmo em meio a essa luta que estamos vivendo. E para concluir o livro de Lamentações, apesar da angústia, este poeta do exílio é capaz de afirmar que Deus ainda é misericordioso e fiel. O texto que nós lemos, capítulo 3. Este é o Deus da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E a fidelidade aos patriarcas foi o fundamento constante para os novos apelos a Israel e Judá, a fim de que depositasse nele a sua confiança. Jeremias profetizou que haveria um fim definitivo para o exílio da Babilônia. 70 anos, e Deus cumpre. Nessa esperança, há um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as nações. E isso aponta para quê? Para Cristo Jesus, para Jerusalém. Lembrando, Jesus chorou sobre Jerusalém. Usa o mesmo texto. Ó Jerusalém, quantas vezes quis abraçar vocês, como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês recusaram. Por isso ia haver juízo sobre Jerusalém. Jesus, nos dias que antecederam o seu próprio grito de abandono, o grito de Jesus, e o ministério do seu sofrimento redentor, Jesus proferiu o seu próprio lamento sobre Jerusalém. A solenidade e a compaixão de suas palavras expressar a bondade e a severidade de Deus, que constitui a base da Boa Nova. A base da Boa Nova é essa: vocês são pecadores e precisam se arrepender. E arrependidos, eu vou voltar para vocês e salvar vocês. Pode ser uma palavra, de arrependimento para o Senhor, ou uma palavra de juízo por aqueles que recusam a palavra do Senhor. Esses livros de profecia não são para os ímpios. Lembrando, as profecias foram para o povo de Deus. E assim essas palavras do profeta Jeremias é para mim e para você. Para que nós possamos avaliar a nossa vida,
colocar a nossa vida diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ter a bênção do Senhor sobre nós. E a palavra de Deus é tremenda que, apesar da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel à sua palavra. Porque se fosse depender de nós, estávamos perdidos. Graças a Jesus, que nos justificou na cruz, que nos perdoa através do sangue derramado na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso diante de Deus. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, para termos tão grande e maravilhosa salvação. Que nós possamos aprender e ler os profetas para nós mesmos e não para os outros. Que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa ler, reler esses livros das profecias para que nós possamos ter uma vida mais santa, reta, comprometida diante do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram aqui estudando a palavra do Senhor junto comigo. Vamos orar mais uma vez?